Para finalização, nós vamos falar a Bíblia. A Bíblia ela é sem erros. Mas o que significa a palavra Bíblia? Livros, em grego, é o significado da palavra Bíblia. A Bíblia veio dos judeus, em hebraico, como eu falei, com umas partes em aramaico. E depois Jesus, que era judeu, os apóstolos que eram judeus, deram continuidade, mas a língua franca na época era o grego. Por mais que tenha sido dominados pelo Império Romano, que falava o latim, a língua franca ainda era uma herança da época de Alexandre o Grande, da Grécia, o grego. Então a Bíblia não foi escrita em latim. Isso é papo furado, tanto é que Roma não gostava dos cristãos, matava os cristãos nos primeiros séculos. Então não é isso. A Igreja Católica não foi a primeira igreja. A primeira igreja você encontra em Atos dos Apóstolos e nas cartas paulinas e de Pedro. Você encontra ali as verdadeiras primeiras igrejas, que foram as igrejas que significa agrupamento de pessoas, igrejas chamadas para fora para pregar o evangelho na casa das pessoas. A Bíblia original, a Bíblia verdadeira, foi escrita em hebraico e grego, como falei. O Antigo Testamento é idêntico aos textos originais que os judeus usam. O Novo Testamento, também intacto em grego, totalmente correto dos cristãos. Mas só que existem algumas Bíblias que não estão em conformidade com os textos originais. Eu gostaria de deixar claro para você. Existe uma Bíblia francesa. A Bíblia, eu vou falar como se fala em português, não vou falar no sotaque em francês, saci. Essa Bíblia não teve uma versão coerente. Foi muito criticada. E ela foi criada no século XVII, uma Bíblia criada na França no século XVII, uma versão que não seguiu fielmente os textos originais, foi muito criticada. Uma versão criada, a Bíblia Sasse, criada na França, em francês, essa Bíblia do século XVII. Infelizmente, Allan Kardec quis criar o Evangelho segundo ele mesmo. Ele disse que não queria criar nenhuma Bíblia, mas sou hipócrita, porque se ele não queria criar nenhuma Bíblia, para que escrever algo com o nome do Evangelho com o nome dele? Ele mentiu, obviamente ele quis criar o outro evangelho. E ele pegou grande parte das ideias que tinha nessa Bíblia, ou seja, ele já usou uma Bíblia que não era correta. Ele já sabia e fez intencionalmente. Pegou trechos dessa Bíblia que ele queria para a doutrina dele. Ele já tinha a doutrina dele esquematizada, espírita. Ele pegou trechos dessa Bíblia e inseriu na doutrina espírita dele. Na Bíblia original, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ter a nossa crença e tirar o que... Não. A nossa crença tem que ser de acordo com a Bíblia, senão fica versículos isolados. Ele já usou uma Bíblia que não tinha uma versão fiel. E disse que ainda usou um trechinho e usou algumas partes do hebraico e do grego. Calma aí. Então, ou ele está mentindo ou ele está de maldade. Porque quem conhece os idiomas originais é usar só os idiomas originais e é usar por completo, não trechos isolados. Ele fez de maldade. O Evangelho segundo Allan Kardec não é uma Bíblia fiel, você vai encontrar erros nela. Outra Bíblia que contém erros é a Bíblia Torre de Vigília. Erros é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Pois Charles Taze Russell, ele não conhecia nada de grego e hebraico e, ironicamente, no início era chamado de estudante da Bíblia. Como pode, né? Ele colocou o pronome indefinido um antes de Deus em João, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Em João, capítulo 1, versículo 1, ele se utilizou provavelmente de ter ouvido alguém falar que no grego, quando não se tem o artigo, pode-se colocar o artigo indefinido. Só que ele só ouviu falar, ele não tinha noção de grego. Em grego, você só pode fazer isso se o artigo não tiver vindo antes. Mas o artigo já tinha vindo antes, ele não poderia fazer isso. Se você for levar em consideração o capítulo 1, versículo 1 de João da Bíblia dos Testemunhos de Jeová, ela não é uma Bíblia que diz a verdade. Está encontrando um erro e ainda dá margem dos Testemunhos de Jeová serem chamados de politeístas, porque colocou um Deus, se tem um Deus, tem dois deuses, três deuses e assim por diante. Outro grupo que se faz de cristão usando o nome de Jesus Cristo, mas não são os Mormons, também chamados de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Bíblia deles não tem nada. O livro Mormon não tem nada da Bíblia. Só colocaram o nome de Jesus na fachada. Parece até uma igreja que se diz evangélica, nomes de Jesus Cristo na fachada, mas os ensinos, a maioria são contrários à Bíblia. E tenho que citar também
que a Bíblia Católica ela teve uns acréscimos no século XVI, depois que Lutero, que queria consertar a Igreja Católica, ele questionou alguns ensinos que estavam arrecadando dinheiro dos fiéis para a construção da Basílica de São Pedro, questionou, falou que não era isso, foi quando ele fez as 95 teses e tantas outras coisas, não foi morto pelos líderes católicos porque foi salvo, porque Deus não permitiu, que eles tentaram. E o catolicismo acrescentou alguns livros ao Antigo Testamento e alguns trechos ao Antigo Testamento que eu vou te falar quais são. A Igreja Católica acrescentou os pequenos acréscimos no livro de Esté e no livro de Daniel. O livro de Esté e o livro de Daniel são livros sagrados, mas só que eles acrescentaram. Na Bíblia cristã e na Bíblia hebraica, que é o original, não tem nada, não tem nada. O interessante é que nem em hebraico, que é o idioma original dos judeus, que tem o Antigo Testamento, esses textos foram escritos, cara. É completamente apócrifo. Os livros são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico. Não confunda com Eclesiastes. Eclesiastes é sim um livro sagrado. E Baruque. Já os acréscimos estão no livro de Esther. O livro de Esther é sagrado, mas o acréscimo que o catolicismo fez não é. O acréscimo está nos capítulos 10, versículo 4, até o capítulo 16, versículo 24. Isso não existe no texto original. No livro de Daniel, os acréscimos estão nos capítulos 3, 24, até o versículo 90, e os capítulos 13 e 14, que não existiam. Mas sempre lembrando, Esté e Daniel são livros sagrados. Esses trechos não existem na Bíblia original. Ah, eu quero ver a Bíblia original. Veja a Bíblia dos cristãos ou a Bíblia dos judeus. Que os judeus que têm o Antigo Testamento. A Tanar não tem nenhum desses livros apócrifos que a Igreja Católica colocou. Esses livros foram acrescentados no século XVI, após Lutero reclamar daquilo que ele estava vendo acontecer. Mas alguns líderes católicos falam que esses livros foram acrescentados bem antes de Lutero. Não importa quando foi acrescentado, esses livros não são sagrados. Ou seja, você vai encontrar erros se utilizar esses livros na Bíblia Católica. Outra religião que usa a Bíblia e algumas pessoas acham que são cristãos são os adventistas do sétimo dia. Não, eles não são cristãos, não seguem Cristo, eles seguem a lei misturada, uma lei misturada com os ensinos de Cristo, mas a Bíblia fica em segundo plano. Eles seguem o livro da sua líder, que já até faleceu, que é Ellen G. White. Para eles, o livro tem mais valor do que a Bíblia, assim como todas as outras religiões que se fingem de cristãs. Você pode ver que o livro dos líderes tem sempre mais valor do que a Bíblia. Os únicos que deixam a Bíblia acima de tudo são os judeus e os cristãos. Quando eu falo cristãos, é cristãos evangélicos e os protestantes, assim por diante. Tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento estão intocáveis, estão do jeito que realmente é o original. E essa Bíblia, sim, na Bíblia dos judeus, na Bíblia dos cristãos, você nunca vai encontrar erro, mas na Bíblia dessas outras religiões, você vai encontrar erro, sim, porque não mantém a originalidade dos textos sagrados. Que Deus abençoe vocês, que esses vídeos possam ter sido esclarecedores. Espero que vocês tenham aprendido bastante.